O cinema, a sétima arte que há mais de um século fascina e encanta a humanidade. Embora tenha surgido na França, no ano de 1895, com os famosos irmãos Lumière, logo atingiu outros cantos do mundo, incluindo o Brasil. Falar do cinema brasileiro não é uma tarefa fácil. Implica falar de nossa cultura, nossa história e nosso povo, além das dificuldades que o país enfrenta para conquistar seu espaço no universo cinematográfico, e também para conseguir se comunicar com o público e manter os brasileiros interessados. Desde que o cinema começou no Brasil, com as primeiras exibições de filmes estrangeiros aqui em 1896, passou por diversas fases, sendo uma delas focada num extremo experimentalismo, levando em conta de que não havia grande investimento e nem mesmo recursos o suficiente, um início marcado por muita importação e produções escassas. Saindo do cinema silencioso e indo para o sonoro, um dos períodos mais conhecidos é a Era das Chanchadas, que se iniciou na década de 40 com as produções da Companhia Atlântida. O gênero era conhecido pelo humor escrachado, drama e até mesmo musicais. Dona Cegonha saiu risonha pra trabalhar, voltou danada em casa. Com as únicas finalidades de agradar o público brasileiro e cumprir a quantidade de produções obrigatórias por ano. Os filmes eram realizados com baixo orçamento e tinham a intenção de imitar criações e gêneros estadunidenses de forma cômica. De acordo com um doutor em estudos cinematográficos, João Luiz Vieira, no caso do cinema brasileiro, a paródia se transforma numa sátira de si mesmo, criticando o próprio cinema. Vale lembrar que Jean-Claude Bernardet, ao estudar o cinema, enfatizou que não se pode entender qualquer coisa que seja do cinema brasileiro se não tiver em mente a presença maciça e agressiva no mercado interno do filme estrangeiro. Ou seja, é necessário pensar em toda essa influência de fora quando estamos falando da nossa história cinematográfica. A partir daí, o gênero comédia foi se firmando cada vez mais como uma característica fundamental do cinema nacional, que, por sua vez, conseguiu construir sua identidade, não necessariamente original, mas que reflete bem os gostos e desejos do povo, até se tornar o que conhecemos hoje. Um cinema que transita entre o comercial, com comédias muito características e de fácil identificação, e o criticismo de um cinema alternativo que busca retratar realidades duras por todo o Brasil e trazer temáticas e reflexões complexas por si só. Com um ritmo que nem de longe se assemelha aos dos filmes hollywoodianos, enfrentando desafios diariamente, o cinema brasileiro deixa uma pergunta no ar. Será que o seu povo realmente o conhece ou tem interesse em conhecê-lo? É isso que vamos tentar descobrir agora. Com que frequência vocês assistem filme brasileiro? Olha, na verdade eu não tenho tanto tempo de assistir filme, então não é tão frequente, em geral, assim, sabe? Eu idem, né? Eu mal assisto o filme direito, então... Com que frequência você costuma assistir filmes brasileiros? A cada 10, 6 são brasileiros. Através de uma pesquisa feita pela nossa equipe, 93% dos respondentes afirmou que sim, já falou ou ouviu alguém dizer que o cinema brasileiro é ruim. Sendo essa uma impressão da grande maioria, muitas pessoas podem ser influenciadas por esse ponto de vista negativo sobre o cinema do país, levando a uma menor disposição e interesse em conhecê-lo. Por outro lado, o cinema estadunidense sempre teve mais recursos, investimentos e tecnologia que o cinema nacional, e seus gêneros e os famosos filmes blockbuster chamam a atenção do público brasileiro. O cinema dos Estados Unidos é extremamente disseminado pelo mundo, como se fosse o jeito certo de realização, um modelo que todos tentam a todo custo seguir. Mas isso não é uma verdade absoluta. Avante! De acordo com a pesquisa, 72,5% dos respondentes prefere filmes estadunidenses e 27,5% opta por filmes brasileiros. Mas o que levaria a essas preferências? Qual é o gênero favorito de vocês de filme? De filme eu acho que o meu é comédia, provavelmente, ou romance. Eu particularmente não gosto muito de filme, né? Não sou muito de filme, mas eu acho que seria ação, né? Enfim.
Nossa, eu acho que é de ação. Comédia. E suspense e talvez documentário. Comédia. Drama. Ficção científica. O meu é fantasia. E de filme brasileiro, qual é o gênero que você mais assiste, assim, com mais frequência? Eu acho que dos mesmos também. Suspense ou então algum filme que baseado em fatos reais. Olha, de brasileiro eu gosto muito de filmes de comédia. Normalmente são os que contam mais história, por exemplo, Cidade de Deus. Filme brasileiro. Drama. Comédia. Filme brasileiro, bom, acho que o Brasil é muito conhecido pela comédia, né? Mas eu gosto muito de thriller brasileiro, assim. É difícil, pelo menos, achar filmes longos de thriller, mas tem muito curta-metragem, principalmente aluno de faculdade faz muito curta-metragem explorando esse gênero, eu gosto bastante. Com isso, é notável que o povo brasileiro hoje em dia almeja muito mais do que a típica comédia já muito familiarizada nos filmes do país, e não exatamente apenas gosta daquelas comédias. Em geral, assim, você prefere, por exemplo, comédias estadunidenses ou comédias brasileiras? Comédia de fora, né? É melhor. É melhor do que as brasileiras. Por que você acha? Porque eu acho que os personagens são mais engraçados. As histórias contadas e relatadas são mais engraçadas. E se você tivesse que falar alguma coisa assim que falta, que talvez pudesse ser melhorada no cinema brasileiro, o que você acredita que seria? Complicado responder isso. Mudar as versões. São muito repetidas. Então, assim, acaba perdendo todo o encanto. E o que vocês acham, assim, que talvez falte para divulgar mais o cinema brasileiro? Eu acho que falta... A gente tem... O cinema brasileiro, ele é muito feito para uma classe fechada. Ele é feito para elite e ele é distribuído entre a elite. Então a gente vai ver histórias sobre empregadas domésticas, histórias sobre o interior do Nordeste. O pessoal do interior do Nordeste, as classes mais baixas, não vão ter condições de acessar esse cinema. Os filmes não vão chegar para essas classes. Então o problema do Brasil é a distribuição de filmes nacionais. Então, além deles ficarem pouco tempo em cartaz do cinema, os ingressos das bilheterias são muito altos e a gente não faz cinema para todos, a gente faz cinema só para elite. Você acredita que falta alguma coisa assim para disseminar mais o cinema brasileiro? Eu acho que principalmente financiamento, né? A gente vê que o financiamento do setor privado é bem forte lá fora e eu acho que por isso dá para fazer uma construção, uma coisa mais... E a gente faz milagre como que a gente tem, né? Na minha opinião, o filme no Brasil não faz tanto sucesso, mas eu acho que é mais... Eu, pelo menos, não vejo muita propaganda quanto eu vejo dos americanos, né? Então, assim, por isso que eu não conheço até muito da nossa própria cultura, né? Então, acho que seria mais por isso mesmo. Segundo as pesquisas, 96,5% das pessoas acredita que sim, o cinema brasileiro precisa se diversificar mais e explorar outros gêneros. Porém, esse ainda é um grande desafio para os produtores audiovisuais no Brasil. A falta de investimento é um fator limitante que, em consequência, gera déficit de infraestrutura, equipamentos e outros recursos para a realização do cinema. Assim, gêneros como a comédia, que exigem menos complexidade e gastos com efeitos especiais, acabam sendo produzidos em grande quantidade em um país onde quem trabalha com audiovisual tem pouco incentivo, inclusive por parte das leis. Sem contar que a comédia no Brasil já é um gênero que traz a certeza de um bom retorno, então acaba sendo quase sempre escolhida para investimento. E esse é o histórico do nosso cinema há muitos anos. Até mesmo a arrecadação de dinheiro para o audiovisual é uma questão complicada, já que há pouca divulgação das produções nacionais e os ingressos são muito caros, o que dificulta as pessoas irem ver um filme, ainda mais brasileiro, nos cinemas. Se falarmos das produções independentes, isso se torna ainda mais evidente, porque elas acabam restritas a nichos muito específicos e boa parte da população nunca vai chegar a assisti-los. O cinema brasileiro enfrenta desafios históricos e culturais, tentando imitar um modelo americano sem sucesso, devido às condições totalmente diferentes. Essa tentativa de copiar padrões dos Estados Unidos, segundo o professor Ismael Xavier, não funciona também no Brasil. Cada país tem os seus próprios desafios e o que é bem sucedido em um lugar não necessariamente será em outro. O público brasileiro muitas vezes prefere produções estrangeiras, influenciado por um sentimento de inferioridade em relação ao próprio cinema.
O fato de 93% dos entrevistados considerarem o cinema nacional ruim ou ouvirem alguém dizer isso demonstra um preconceito significativo contra a produção nacional. Mesmo nas produções brasileiras, há uma tendência de autocrítica e imitação do estrangeiro. No entanto, Paulo Emílio Salles argumenta que o Brasil teria uma incompetência criativa em copiar, ou seja, mesmo copiando, ainda acabaria fazendo de forma diferente e criando algo novo. Isso foi evidente no período das chanchadas, onde as paródias revelam uma forma cômica e autêntica de copiar. A comédia se tornou um gênero predominante no Brasil, que foram sucessos comerciais como O Alto da Comparecida, De Pernas pro Ar e Minha Mãe Uma Peça. Apesar desses sucessos, a comédia já não é o suficiente para despertar o interesse do público, que busca outros gêneros no cinema estrangeiro. Filmes de ação, animação e terror não são muito desenvolvidos no Brasil devido à falta de investimento e infraestrutura. A produção desses filmes requer estúdios modernos, equipamentos avançados e programas de edição sofisticados, todos caros e difíceis de obter no Brasil. A falta de recursos limita a diversidade e a inovação do cinema nacional. Assim sendo, falar do gosto do povo pelo cinema brasileiro não é uma tarefa fácil. É preciso levar em conta diversos fatores e questões problemáticas da nossa sociedade. O buraco é muito mais embaixo. A chegada do sistema multiplex, com salas de exibição dentro de shopping centers, levou ao quase desaparecimento do cinema de rua e ao aumento do valor dos ingressos, devido aos maiores recursos e tecnologias que estas salas novas podiam oferecer, tornando o cinema cada vez mais elitizado. As pequenas produtoras saíram em grande desvantagem, especialmente após empresas estrangeiras, como a Cinemark, assumirem o controle do sistema multiplex. Os filmes brasileiros com maiores investimentos passaram a ser os de comédia, e os demais gêneros foram deixados de lado. Porém, para resolver esses problemas, não basta apenas diversificar o cinema e atender ao gosto do público. É necessário políticas de incentivo ao cinema nacional, leis que contribuam para os trabalhadores do audiovisual, maiores investimentos e tornar o cinema mais acessível a toda a população. Mas essas mudanças só serão possíveis a longo prazo, e é para isso que aqueles que têm se inserido no mercado audiovisual atualmente têm direcionado o olhar. Como essa conscientização é importante, nós nunca podemos deixar de nos perguntar: você, como brasileiro, tem interesse em conhecer o próprio cinema?